Nós estamos dando sequência aos nossos temas de reflexão. Nós somos da paróquia São Tiago Maior, em Setiba, Guarapari, Espírito Santo. Nós temos agora como copadroeira Nossa Senhora de Fátima. Nós solicitamos, e o nosso arcebispo atentamente, com seu zelo de pastor, concedeu a Nossa Senhora de Fátima para nós como copadroeira. A pergunta que nós agora refletimos e respondemos nos chegou agora na proximidade das festas do nascimento de Jesus, dia 25 de dezembro, e a pergunta de saber se realmente Jesus nasceu nesse dia 25 de dezembro. O que mais nós sabemos é que nas passagens bíblicas, ou nos evangelhos, ou nas cartas dos apóstolos, seja Paulo, Tiago, Pedro, João, não tem nenhuma menção do dia 25 de dezembro. Em nenhum lugar tem alguma coisa que possa nos levar a 25 de dezembro como data do nascimento de Jesus Cristo. A pergunta é como que a igreja chegou a essa data. Nós precisamos primeiro dizer que o cristianismo, uma igreja que vem com as suas raízes no judaísmo, e com Jesus Cristo e seus apóstolos, a igreja vai se espalhando pelo mundo, tomando corpo, e vai chegando no Império Romano, especialmente em Roma. Então, para não nos estendermos muito, nós sabemos que o Império Romano, que pegava toda a Europa Ocidental, o norte da África e o Oriente Médio, era um grande império. E a religião, o império tinha a sua religião oficial. E a religião do imperador é a religião de todos os seus súditos. E não tinha outra opção de seguir outra religião. Então, o cristianismo, no primeiro momento, foi perseguido tanto pelo Império Romano, tanto pelos judeus, os judeus que consideram como uma seita, consideravam o cristianismo. O catolicismo, aqui quando não estamos falando do cristianismo, estamos falando do catolicismo. Mas nós sabemos também que, com o tempo, em 313, houve um edito, um decreto chamado Edito de Milão. Esse edito dizia um só Deus no céu e um só imperador na terra. Esse edito é de Constantino, imperador Constantino. A partir desse edito, ele vai dar a liberdade para o povo do império de cultuar qualquer Deus. Então, é uma primeira abertura, dar a liberdade aos povos de poder fazer culto a qualquer Deus. Neste edito de Milão, 313. Isso foi já uma porta aberta, uma guinada, como se diz. E a igreja vai se organizando a partir dessa liberdade, vai se estruturando, vai marcando as suas festas, as suas datas. E nisso nós vamos ter os concílios que vão acontecer, o concílio de Niceia 325, e os outros concílios vão seguindo, porque a igreja tem essa liberdade também de se organizar. Nós temos o edito de Tessalônica, que é feito em 380, por imperador Teodósio I. Aí que consagrou o catolicismo como religião oficial do império. A igreja teve mais liberdade de se organizar, de marcar as suas festas. Mas voltando na data do dia 25 de dezembro, é isso que está no livro, a questão que nos trouxe até aqui, 25 de dezembro, nesse contexto do Império Romano, celebrava-se a festa de Deus Sol Invencível, a festa que foi criada pelo imperador Aureliano, em 274. Esse no Império Romano.
Mas no Império Persa, na mesma data, celebrava-se o deus Mitra. Aí a pessoa diz: o que tem a ver o persa com o romano? Só que há muita gente, populações que vivia no território do Império Romano, que adorava, que cultuava esse deus Mitra, e que era no mesmo dia 25 de dezembro. Quando a igreja vai se organizando, se para o Império Romano o Deus Sol invencível é aquele luz maior, nós vamos ter na palavra de Deus, para a igreja se organizar, a referência, porque o Evangelho nos diz assim, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Se ele é a luz do mundo, que ele ilumina tudo, ele ilumina até aquilo que é qualquer outra luz. Colossenses, São Paulo Colossenses, capítulo 1, versículo 16, diz: nele foram criadas todas as coisas, seja o sol, seja a lua, que era considerado para o romano como deuses, foram criadas. Então, Jesus, o Deus que criou tudo, ele está acima de toda e qualquer criatura. Por isso, quando nós pegamos o Evangelho de João, diz o quê? No início era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, E vai na sequência, no capítulo 1, versículo 10, diz: tudo foi feito por ele, e nada do que foi feito sem ele. Então, o sol também é ele que fez. Então, a igreja católica, ou quando não falamos aqui, estamos falando de igreja católica, o cristianismo aqui é catolicismo. Para apagar a memória desses deuses pagãos, seja o Deus Sol, seja o Deus Mitra, celebrado no dia 25, diz: se Jesus é o sol maior, então ele supera todo qualquer sol que se diz invencível, o qual. Então ali colocou o Deus Jesus Cristo, que é Deus criador de qualquer sol, na festa de dia 25 de dezembro. Então, a partir do dia 25 de dezembro, a igreja organiza as datas, a sequência vai se estruturando. A igreja não tinha muito costume de celebrar essas datas. Você vê a história antes, não tinha festa de nascimento. Posso citar muito o padre da igreja, mas o caso aqui, não ainda para entrarmos nesses detalhes. Nós sabemos que em 350, o Papa Júlio I fez o registro oficial da festa de Natal, do dia 25 de dezembro. O dia 350, Júlio I, o Papa. A história nos diz que em 354 há uma menção no calendário, escrito por Fúrio, Dionísio, Filóculo. Então lá aparece uma data. Então, na verdade, a data, nós temos esse impacto, essa importância de Deus, que é maior do que de todo qualquer Deus, e ele que criou tudo que pode considerar como criatura, que pode ser venerado por os homens aqui e acolá. Então, essa data é uma data que foi para superar os deuses pagãos, e hoje nós dizemos o nascimento de Jesus Cristo. Isso tem diferença? Não faz, porque a data do nascimento mesmo não tem registro, e precisávamos de uma data, de uma certa referência. É esse dia 25 de dezembro, que acabou eliminando os deuses pagãos, e hoje nós celebramos essa data tão importante para nós. Irmãos, pela fé, guardamos essa nossa fé, a nossa família, a nossa alegria nesse dia 25 de dezembro. Que você seja feliz, que você viva com a sua família, abraça, mas cuidado com tudo que tem de pandemia. Mas precisamos viver a experiência de família de Maria, José e Jesus, que se encontra na sua família. Amém? Amém.